Então, gente, a gente viu o The Batman, eu e a Ali aí, sexta, não foi, amor? Foi. O dia 4, né? E aí, a gente viu 9 da noite ali, já tava morrendo de sono lá. A gente Era. acompanhou quase 3 horas de filme, contar com os créditos e tudo. E, como eu prometi, a gente vai falar nossa opinião sobre o filme The Batman aí, que tá. A galera que a gente pôde notar aí que quem é fã, quem é desse meio, assim, quase que unanimamente tá gostando, né? Alguns mais que outros, mas sim, você pode acompanhar esses sites de cultura nerd, pessoal que é mais fã, assim, tá todo mundo adorando esse filme, né? Então, e agora outra parte da crítica, assim, já fica um pouco mais dividida, mas no geral o filme tá com boa aprovação, no geral. Mesmo quem não é fã, assim, tem achado pelo menos o filme ok, assim, na pior das hipóteses. Eu não vi ninguém, assim, que eu acompanhe, assim, massacrando o filme, né? E aí, a gente vai discutir um pouco sobre o filme, que a gente achou, as qualidades, os defeitos. E aí, no final, a gente dá uma nota de 0 a 10, como é de praxe para quem acompanhava o Wordcast lá, o nosso podcast lá, nosso primórdio. E, e é isso. Então, vamos lá. O filme, ele se passa a parte daquele universo do Zack Snyder, né? Esse universo que o DCU, né, tentou criar, tentou estabelecer, a Warner tentou estabelecer. É uma bagunça lá, né? Todo mundo já sabe, quem acompanha assim por cima sabe que é uma bagunça lá, que alguns saíram, né? O caso do Ben Affleck, o caso do Henry Cavill é o incógnita até hoje. Ninguém tem certeza se ele saiu, se ele voltou. Por exemplo, foi usado agora parte da Liga da Justiça apareceu no último capítulo do. E aí já vai um spoiler, né? No último capítulo do Pacificador. Então, e ali, se você prestar atenção, aparece o, o Flash, a Mulher Maravilha, só a silhueta da Mulher Maravilha e do Superman, o Flash e o Jason Momoa como Aquaman, né? E aí, se você prestar atenção na silhueta do Superman, ela é muito baseada no Henry Cavill, né? Então, a gente não sabe, assim, não sabe se ele foi, se ele vai ficar. O Ben Affleck já saiu fora. E aí o Coringa também, a gente vai falar sobre isso. E já vai spoiler aqui. Você pisou aqui, gente, e aqui vai ter spoiler, né? Eu já tô avisando, já tá no título da live, inclusive. Então, sua conta e risco, assista aí, né? Ou ouça também. E aí, no final do filme, tem uma cena. Não é cena pós-crédito, na verdade, é o final, antes dos créditos. É a última cena lá do Charada, que ele encontra o Coringa. É o Coringa porque, né, já é sabido quem vai ser o ator, que é o ator que fez Eternos lá, que vai fazer o Coringa. Aparece ele assim, né, a silhueta dele falando e tudo. Então, ele dá umas indiretas bem diretas e já tinha vazado isso, já deixa claro que é o Coringa. E ao mesmo tempo que acontece o Coringa do Joaquin Phoenix, que é mais velho que ele e se passa antes, décadas antes, e que parece que vai ter continuação, né? O do Todd Phillips lá. E, ou seja, é um multiverso louco lá. É um multiverso que não se conecta. São várias realidades e eles adotaram isso mesmo. E aí, nessa mistureba toda assim, essa bagunça toda que tá na Warner, assim, vem esse The Batman, né? Que é para contar uma história que é no começo, mas não é tão no começo. Ele não é um filme de origem, mas ele é um filme de início de algum projeto, né? De uma trilogia. A gente ainda não sabe, né? Se isso vai descambar para algo maior no futuro. Mas é um filme de início de projeto, assim. Mas não é um filme de origem, não é um Batman Begins. Apesar de que ele estabelece algumas coisas, né? Mas ele não soa como um filme de origem. Até porque ele bate na tecla que é o segundo ano do Batman, né? Então é o Batman ano 2 aqui. Tem até HQ, né? E é um filme que ele tem várias inspirações em filmes de thriller, de detetive, né? O próprio Seven, filme de detetive, né? Um thriller, assim. Ele
bebe muito dessa fonte na parte cinematográfica e ele bebe também muita fonte na parte dos quadrinhos, principalmente no Longo Dia das Bruxas, né? Que é uma das HQs mais famosas. Tem até animação também, acho que são 2 ou 3 partes, que tá na HBO Max, dá pra assistir, é bem legal também. A Longa Noite das Bruxas. E ele tem muita referência aí. E eu vou citando conforme a gente for descrevendo o filme e dando nossas opiniões. De cara, eu vou deixar ali já falar o que é que ela achou do filme, porque eu já falei demais, né? E aí depois eu volto. E aí, Lia, o que é que tu achou no geral do filme? Os pontos fortes, curiosidades, pontos fracos? Pode ir. Então, eu achei que o filme é muito bom. Ele é um filme que eu acho que ele tem vários acertos. A começar, eu diria pelo próprio elenco, que é um elenco que eu acho que foi realmente muito bem escolhido. Vamos começar pelo o que importa, né? O que o pessoal tem mais curiosidade de saber. O Robert Pattinson como Batman. Afinal de contas, ele entregou de fato o que era para entregar ou não, né? E a meu ver, eu acho que ele entrega sim, ele entrega muito. O Robert Pattinson, ele é um ator que para quem assim acompanha um pouco mais o cinema mais independente, sabe que ele tem uma carreira muito interessante. A carreira dele pós-Crepúsculo foi bem interessante. Ele fez muito cinema independente, ele fez muito filme de baixo orçamento, filmes que não eram muito voltados para o grande público. E ele já vinha mostrando nessa última década o talento dele mesmo como ator. Ele foi crescendo realmente, você percebe que ele evoluiu muito como ator. E nesse filme dele como Batman dá pra gente perceber muito bem isso. Ele passa a maior parte do tempo com a máscara, né? Usando a máscara do Batman, mas ele consegue entregar muito através da postura dele. Uma postura mais encurvada, o olhar muito intenso. Então a gente consegue perceber muito isso no Batman dele. Você percebe que ele é um Batman e até mesmo o Bruce Wayne dele também. As duas versões do personagem são versões que se distanciam muito das versões anteriores. Se você for prestar atenção, o Bruce Wayne dele já é um Bruce Wayne bem mais encurvado, depressivo, muito pálido. E eu acho que era mesmo essa a intenção do filme, do diretor com isso, assim. Era mostrar um Bruce Wayne que tivesse mais essa aura de noir. Eu acho que a Selina Kyle também, a Mulher Gato, né? A Zoe Kravitz como a Selina Kyle, Mulher Gato, ela também foi uma forte escolha, assim. Ela foi muito bem... Acho que ela entrega muito no papel, ela consegue fazer bem as cenas de ação. E eu acho que ela também se distancia das versões anteriores, porque mesmo ela entregando o que é a sensualidade típica daquela personagem, eu acho que ela não é só isso. Isso não é algo que é usado de forma excessiva pelo filme. Você percebe que ela usa a sensualidade dela de uma forma muito mais sutil e é mais bem desenvolvida dentro do filme. Não é algo que se torna uma muleta para aquela personagem, como eu percebo que acontecia nos filmes anteriores e que também eram outras épocas. Eu acho que isso foi mudando, sabe, ao longo do tempo. Eu já falei pro Júnior, ele sabe que a minha atuação preferida do filme inteiro foi o Colin Farrell como Pinguim. Eu não sei se quem está assistindo acompanha muito também, assim, conhece muito bem o Colin Farrell, sabe o que foi que ele já fez, sabe como é que ele é na vida real. Mas para quem conhece, quem está habituado também a assistir filme legendado e tal, e conhece a voz natural do ator, sabe como ele está muito diferente nesse filme do Batman. Ele está muito diferente como o Pinguim. Ele fez um trabalho, porque o trabalho não é só da maquiagem. A maquiagem ela é fantástica, ele tá irreconhecível como aquele personagem. Mas a composição do ator também foi outra coisa, assim, sabe? Ele consegue entregar muito nos maneirismos, na forma de falar, na própria voz, no sotaque. Se você assistir só aquela performance ali, você não consegue
você não consegue ver o Colin Farrell ali, você não consegue ver um personagem ali, você consegue ver realmente uma pessoa real. Ele, pra mim, ele foi de longe o ponto alto, assim, das atuações, a meu ver, foi ele. Eu acho que ele entrega muito, muito mesmo. Ele foi a melhor coisa, assim, do filme, e eu sei que o Matt Reeves, que é o diretor do filme, ele já confirmou que vai ter um spin-off, né? Uma série, Do um Asilo spin-off Arkham. do Asilo Arkham, e que o Colin Farrell, o Pinguim, já vai estar lá nessa série, e eu já tô muito, muito curiosa e muito ansiosa para ver, porque eu gostei muito, muito da atuação dele, e quero muito ver mais disso, sabe? Eu não sei E se... as outras... Eu não sei Pode se falar. vai ter... Se é só o coisa do Asilo Arkham, ou se é o Asilo Arkham mais uma coisa focada só no Pinguim, mais uma série só do Pinguim. Eu não entendo, porque teve um canto que eu li que ficou meio dúbio, assim. Aí eu não sei se vão ser as duas coisas ou é uma coisa só que ele vai estar inserido. A gente ainda não sabe, porque aparentemente isso é só uma ideia ainda está muito em desenvolvimento. Eles ainda estão vendo como é que eles vão fazer, mas assim, se tiver o Pinguim, eu só sei que eu já quero ver, estou muito curiosa para ver. O restante do elenco também foi, assim, foi bom, eu acho que... Mas eles acabam tendo um pouco menos de destaque. Eu acho que, a meu ver, esses três, o Robert Pattinson, a Mulher Gato e o Pinguim, eles são, tipo, as três, em termos de atuações, de entrega, eles são as três melhores coisas do filme. O que a gente pode dizer do Charada, né? O Charada, para quem ainda, né, não viu o filme ou se já viu, vai concordar que esse Charada, ele claramente ele é uma versão que se inspira muito em outros vilões de filmes anteriores, né? Principalmente o Jigsaw, né, dos Jogos Mortais. O próprio Coringa também a gente percebe que tem um pouco de inspiração dele também. E o John Doe do filme Seven. Então ele é um vilão que consegue, você percebe muito a influência dele, desses três vilões, no Charada desse filme. Eu gosto muito do Paul Dano, eu acho que ele é um ator muito talentoso, eu já conheço trabalhos anteriores dele e eu sei que ele já entregou muito em outros filmes. E eu acho que ele consegue fazer um trabalho bom aqui nesse filme. Eu acho que ele consegue fazer um trabalho bom. Não é tão bom como o Colin Farrell, mas ele consegue fazer um trabalho que ficou muito bom mesmo, sim. Eu acho que o filme, ele tem... Eu já falei aqui muito, né, das atuações, eu acho que foi uma das coisas que mais... foi um dos principais acertos do filme, foi realmente o elenco, assim. E para quem gosta mais dessa parte técnica, eu falando dessa parte técnica, eu acho que o visual do filme também é muito lindo. Tem várias cenas, assim, que a vontade que dá é de você fazer um quadro e colocar assim na parede, para você ficar olhando, sabe? Eu acho que visualmente é um filme muito bonito, apesar de ser um filme que tem uma fotografia muito escura. Vocês devem estar percebendo até pelo trailer que está passando aí, como ele tem uma fotografia muito escura. Mas é um filme que visualmente ele é muito, muito bonito. E pronto, já discorreu tudo, já botou pra fora. Era o principal, né? Você quer falar o que você acha e fazer os contrapontos para depois a gente falar o que a gente não gostou no filme? Porque assim, eu mais gostei do que desgostei. Inclusive, depois da gente falar a nossa opinião, eu vou fazer uma tier list aqui. Aí a gente vai fazer uma tier list dos filmes do Batman, do cinema, né? Tirando as animações, só os live actions. Que vai contar basicamente do Michael Keaton, de 89 até esse, né? Então, tentando não ser repetitiva às coisas que a Lia falou aí, eu, na verdade, gostei de praticamente todos os personagens, assim, os personagens conhecidos, né? Gordon, eu acho que o tempo do Gordon
foi bem aplicado, não acho que nem foi a mais, nem foi a menos. Minha única ressalva em questão de participação de personagem é em relação ao Alfred. Eu acho que assim, ele tem uma cena que é muito marcante. E assim, para algumas pessoas pode soar que foi o suficiente, sabe? Porque às vezes quando uma cena é muito marcante, ela passa essa falsa impressão de que o personagem apareceu bastante, assim, porque a cena foi tão marcante que você lembra do personagem. É a questão do Alfred quando ele se recupera, né? Ele tá se recuperando lá no hospital e o Bruce vai lá e eles têm uma conversa. Aquela cena é um dos pontos marcantes, é uma das cenas marcantes, assim, pelo que o Bruce fala, né? E tudo. E do Alfred defendendo o pai do Bruce, né? Porque o Bruce ali, ele meio que foi confrontar o Alfred dizendo, porra, eu tava lutando pelo um cara corrupto, então, esse tempo todo meu pai me enganou, não sei o que, você falou que meu pai era bom, não sei o que. Foi tirar satisfação com o Alfred e aí tem uma conversa legal deles dois. Mas, no geral, o Alfred é bem apagado, assim. Eu achei que poderia ter um pouco mais de Alfred. E falando do filme em si, eu gostei pra caramba do filme. A única coisa que me incomodou e certamente incomodou ali foi a questão do ritmo, né? Mas falando das coisas que eu gostei, além dos personagens, né, com essa ressalva do Alfred, a Lia falou que gostou mais do Pinguim, né, do Colin Farrell, que realmente tá irreconhecível, tá? Ele é meio que o ponto de comédia, né? Ele é o alívio cômico. Ele é o personagem que mais se concentra no alívio cômico, que quase não tem, né? Tipo assim, que é um filme tão tenso e tão sério que qualquer coisa fora do previsível aí te força o riso, sabe? Então acontece, por exemplo, a própria Celina, tá? A Celina conversando sobre a morte da menina lá com o Bruce, aí de repente aparece ela bebendo leite, sabe? É uma coisa que meio que, porra, leite, sabe? Que é gato e leite, né? Ou então tem alguma cortadinha dela, assim, alguma tirada dela, sabe? Aí você dá um leve sorriso, assim, mas quem te arranca, geralmente, mais um riso, assim, mais solto, assim, é o Coringa mesmo. Ele é um personagem bem desbocado, né? Ele fala umas coisas, ele fala umas coisas até em referência, né? Ao próprio Batman, que ele chama o Batman de Zorro, né? É ele que chama o Zorro ou é outro policial? Acho que é o outro policial, né? Tem alguém... Eu não lembro agora se é o Pinguim ou é o comissário lá. Que o Gordon ainda não é comissário, né? É o comissário que chama ele de Zorro. Que é uma referência porque o Batman é inspirado no Zorro, né? Então, essa cena é engraçada. Apesar de não ter sido o Pinguim, mas só pra fortalecer o que eu disse. Assim, são bem pontuais. Se você assistir de novo e for anotando... Pera aí, vou anotar cada cena. Acho que dá pra contar nos dedos, assim. As cenas realmente de risada, assim, de alívio cômico, né? Mas o meu destaque mesmo é pro Robert Pattinson, mano. Acho que eu já tava com expectativa, porque assim, quando ele foi eleito, escolhido, na verdade, o Batman, eu já conhecia alguns trabalhos dele, né? Eu já tinha visto Água com Elefantes, que foi logo depois que ele fez Crepúsculo, Água para Elefantes, né? Água para Elefante, uma coisa assim. E depois vi alguns outros filmes dele, né? Que ele participa. E já deu pra perceber que Crepúsculo foi, na verdade, um ponto fora da curva na carreira dele. Que, na verdade, é o único trabalho dele, assim, que realmente é um trabalho fraco. Porque o filme é fraco, né? Não pedia muito mais que aquilo. Ele entregou basicamente o que o filme pedia, né? Aquele personagem insosso, sem carisma, sem, né, trabalho. E eu acho que aqui no Batman, ele, pelo Batman ser mais povão, né, vai atingir um público que ele não tem. Ele teve esse público com Crepúsculo, né? E teve talvez com Harry Potter também, né? Mas no Harry Potter não conta porque ele é um coadjuvante, né? Parece um filme. E já morre. Agora, assim, que ele tem destaque, esse é vamos dizer que é o quarto filme dele, né? Porque ele tá nos 3, são 3 ou 4 Crepúsculos, não lembro. Mas é tipo, tirando os filmes do Crepúsculo, esse foi o
o segundo projeto dele que ele realmente teve um destaque, assim, pro público em geral, né? Então, eu acho que quem nunca mais acompanhou ele, acho que vai até tomar um susto, né, ver ele assim, atuando diferente, sabe? Porque eu acho que ele capta muito, mano, a questão daquele Batman que tá amargurado, rancoroso, que ao mesmo tempo é viciado no legado que ele quer deixar pra Gotham, na missão, na verdade. Legado ele não deixou, na missão que ele se propôs pra vida dele. É aquele Batman que tem tendência suicida. Ele trabalha muito com o olhar, porque ele passa muito tempo de máscara, como a Lia falou, ele passa muito mais tempo como Batman do que outros filmes do Batman. Então ele tem que trabalhar muito com o olhar, né? Com a boca e com o olhar assim, porque é o que ele vai ter mais pra trabalhar, né? E eu acho que ele é muito bem sucedido nisso aí. Ele consegue realmente passar aquele Batman que não tá aí pra vida dele, não tá aí pra nada, só quer fazer a missão dele, que é tornar a Gotham melhor, né? No caso, começa como vingança, né? E a vingança, quando ele fala vingança, é a vingança contra a corrupção, em nome dos pais dele, né? Em nome daquilo que aconteceu na vida dele, ele tenta fazer vingança. E no final ele percebe que não é por aí, né? Não é pela vingança que ele vai conseguir achar uma melhor maneira de reerguer Gotham, né? Só que, cara, o Batman dele, eu entendo que algumas pessoas podem se incomodar, assim, eu já vi algumas pessoas falando, né, a questão do Batman dele, que a própria Lia, né, vai quando a gente for falar dos pontos fracos, ela vai ter alguns pontos contra do Batman, né? E aí, pra eu estabelecer novamente, assim, outra coisa que eu gosto do Batman, até tinha esquecido, é que ele, mano, você pode ver que além desse olhar depressivo, da atitude depressiva dele, de não estar nem suicida também, de não estar nem aí com a vida, você pode ver, cara, a forma como ele aborda as brigas. Ele vem de peito aberto, ele não tenta se esquivar dos tiros, pode ver como ele não tenta ser precavido. O cara aponta a arma, ele é diferente de outros. Você pode pegar outros filmes do Batman mesmo, como o Batman ele tenta agir na surdina. Ele tenta pegar sempre o inimigo desprevenido. Esse não, ele aparece ali geralmente no meio do nada. Ele sai de uma sombra, de uma escuridão, andando despreocupado, como se fosse aqueles filmes de Velho Oeste. Vem o herói sem nome, vai caminhando ali, aí você ouve, aliás, o som das pisadas dele. Eu até falei pra Lia que ele parece um xerife do recinto, é como se o xerife estivesse chegando. Você escuta as pisadas dele, a primeira aparição dele é bem isso, você vai escutando de longe, chegando as pisadas dele, tac, 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 tac. Ele vai andando em direção à arma, não tem nenhum tipo de cuidado, de abordagem. Ele quer que, ele diferentemente do que ele vai se tornar depois, de ser uma pessoa precavida, que usa a escuridão a favor dele, nesse caso, ele só quer, ele quer só chamar a atenção pra si, ele quer só, gente, tô chegando, tô aqui, agora vocês estão lascados. É diferente de quando ele vai agir de outros Batman, né? Quando ele tiver mais veterano, ele vai usar a escuridão, né, em favor dele pra pegar desprevenidamente, pra cuidar mais da saúde dele, para não se arriscar tanto, né? Minimizar os danos. Esse Batman, ele não tá nem aí pra isso. E outra coisa, até falei na escuridão, e eu já falei pra Lia também, que eu gostei muito, cara, da primeira cena. A primeira cena e o filme, como ele é um filme baseado em Seven, é um filme de noir, de detetive, ele tem aquela narração dele, né? Ele fica narrando o filme em alguns pontos, assim, o próprio Batman, né? Que é uma coisa bem característica de filmes de detetive, né? Ele já não é tão característico porque só faltou ele falar assim. Ele ainda fala as datas, né? No filme vai botando as legendas das datas. 31 de outubro, 2000 e tanto.
Noite chuvosa, a noite, né? Geralmente esse filme de detetive assim clássico, os caras descrevem até o cenário assim. A chuva tá tão densa que não sei o que. Aí começa a descrever. Você tá assistindo, mas mesmo assim o cara faz uma narração descrevendo tudo assim, o ambiente, a pessoa. Tipo, ver uma mulher, nossa, ela era muito bonita, ela me lembrava, não sei o que. Sempre tem essas narrações como se fosse a gente tivesse acesso ao pensamento do detetive, né? E ele tem essa premissa, ele tem uma narração do próprio Batman. E o que eu acho legal, mano, é que no começo começa, né, com essa situação, a narração e tudo. E aí, mano, começa a mostrar vários pontos da cidade onde tá tendo vários assaltos e incidentes de criminosos. E aí mostra eles olhando para um canto escuro, né? E todo mundo temendo. Porque o Batman, nesse primeiro ano que ele causou, ele passou, ele já é conhecido, ele já é uma figura conhecida pelos criminosos ali e pela mídia. Então já deixou uma impressão de medo, assim. Então, os criminosos, eles agem com medo, cara. Eles olham pro escuro, assim, e ficam achando que o Batman vai sair. Mano, isso aí eu achei muito foda, porque é muito Batman isso. Isso é o que eu queria ver, assim, o Batman... É uma coisa que, por exemplo, o Batman lá do Michael Keaton, ele traz um pouco disso aí, que na primeira aparição dele, o cara que foge, né, ele pega uns bandidos, aí tem um cara que descreve, ele era um morcego gigante. Aí você vê na parede da delegacia, a galera desenhando um homem morcego, literalmente, assim, um morcego mutante, assim, como se fosse um Nosferatu, assim, sabe? E aí, essa figura amedrontadora, sabe? Esse Batman não leva nesse lado mítico da coisa, assim, mas leva no sentido de, porra, mano, o cara pode estar ali no escuro, o cara ficar inseguro, assim, com medo, como se fosse o bicho papão, sabe? Aí ele vai me pegar, Achei muito, muito foda essa premissa. Eu queria até ver mais, assim, ao longo dos próximos filmes, eles abordaram essas premissas para esses bandidos mais low profile, mais, né, de rua, assim. Agora, isso aí não vai funcionar com bandidos como Coringa, né? Coringa, duas caras. Tem bandidos que... O Pinguim funciona. O Pinguim, ele é meio acovardão também. Ele é meio covardezinho. Mas vilões como Arlequina, Coringa, assim, eles não sentem esse medo. Eles são alheios a esse sentimento. Mas, cara, a parte da atuação, eu realmente dou destaque, diferente da Lia, pro Robert Pattinson, porque ele fez um Batman que pra mim é o melhor Batman. Já vou dizendo aqui que pra mim ele foi o melhor Batman dos live action. É um Batman que eu queria ver, que tava faltando. Apesar de que eu falei também, a gente já conversou, e eu falei que pra mim ele ainda não é o Batman definitivo. Eu acho que sempre o Batman eles vão puxando pra um lado. É mais ação. Esse aqui é mais sentimental. Esse aqui é mais realista. Esse aqui é não sei o que. Esse aqui é mais detetive. Mas eles não conseguiram. Por exemplo, dando um exemplo recente: Homem-Aranha. O Homem-Aranha, esse último agora, que teve o crossover e tudo, eles conseguiram pegar muito da essência, porque acontecia isso com o Homem-Aranha. Por exemplo, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele era o loser, beleza, era o nerd loser, a aparência perfeita, o jeito como ele perde o tio, a construção dele, tudo perfeito, assim. Mas quando ele era Homem-Aranha, ele era um Homem-Aranha muito loser. Ele ainda levava consigo parte do Peter Parker loser e depressivo que a gente vê, sabe? E aí não ficava um Homem-Aranha muito da hora, assim, pra mim. É um Homem-Aranha legal, mas assim, por exemplo, o do Andrew Garfield já foi um Homem-Aranha muito melhor. Mais leve, mais destemido, mais seguro de si. E aí, em compensação, o Peter Parker do Andrew Garfield não era tão legal pra mim. Porque ele era muito descolado. E não é pelo fato de ele andar de skate, é pelo fato de ele se vestir descoladamente, ser um cara bonito, um cara, sabe, que até a postura dele andando, sabe, não é Peter Parker ali pra mim. Não é o Peter Parker que eu cresci, que eu vi. E aí o próprio Tom Holland, ele trouxe aquela ingenuidade do menino da escola. Tinha o Homem-Aranha leve também, mas aí ele tinha o Homem de Ferro que ofuscou muito, né? Que pegou muito ele pela mão,
E faltou essa independência. Então sempre estava faltando alguma coisa. Mas nesse último, eles trouxeram inclusive a questão da genialidade dos três trabalhando em laboratório para mostrar que o Peter Parker, ele é inteligente, ele é um cara acima da média, assim. Ele é um futuro cientista de sucesso que vai ter a sua própria organização, sua própria companhia, como o Tony Stark tem. Então, tipo, achei legal porque eles trabalharam melhor nisso. E no final o Peter finalmente se livra da Marvel, da Marvel como um todo, assim, né? Dos Vingadores, do Tony Stark. E talvez no próximo filme a gente vai ver o Homem-Aranha talvez mais fiel, assim, à essência dos quadrinhos. E aí esse Batman, ele me lembrou isso, porque eu vi um Batman mais próximo do que eu quero ver. De todos os Batmans que a gente teve até agora, esse pra mim é o mais próximo do que eu quero ver. E pra mim é um filme que ele é do Batman. Ele não é um filme que, como muita gente tá falando, ele realmente não é ofuscado. Pra mim ele não é ofuscado pela trama ou pelo vilão. Tipo assim, o Batman realmente é o Batman ali. É um filme em volta do Batman, não o contrário, assim. E aí acho que é isso. Não sei se tu vai querer acrescentar alguma coisa ali, mas então a gente pode... Eu acho que eu concordo realmente com o que você falou de dizer que ele é um filme do Batman, né? Que ele não é ofuscado. Apesar de eu ter dito que eu gostei muito do Coringa, não, do Pinguim. Que o Pinguim pra mim foi realmente a melhor atuação do filme. Mas isso não quer dizer que o Batman do Robert Pattinson tenha sido ofuscado por ele. Que ele não é. Até porque a participação do Pinguim também é pequena. Você sente realmente que ele é um filme do Batman mesmo. Uma coisa que eu achei que à medida que você foi falando, eu fui lembrando também de outros pontos que a meu ver foram muito positivos. Que eu acho que ele é uma versão do Batman muito diferente das anteriores, assim, porque mesmo quando eles mostravam o Batman começando a carreira dele, acho que até pelo fato deles quererem fazer um filme de super-herói, eles mostravam sempre um super-herói que era muito seguro de si, que era muito imponente, que era muito cheio de presença. E você sente isso nesse do Robert Pattinson, mas ao mesmo tempo ele tem uma vulnerabilidade também com ele. Ele carrega essa vulnerabilidade. Tem uma cena do filme, pra quem já viu, vai lembrar que tem uma cena do filme que ele tá correndo e ele para assim na beirada de um prédio. E você percebe que ele tem medo de altura, ele se assusta, né? Ele hesita. Com aquilo ali. Ele hesita. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto o Batman nos cinemas fazer. Ver um Batman com medo, ver um Batman hesitando, dele mostrar essa vulnerabilidade. E aí nessa mesma cena ele sai voando, né, com o uniforme dele, e ele bate num trem, num metrô, não lembro o que é, e ele cai no chão. Então, assim, você percebe que ele ainda é um Batman inexperiente, em começo de carreira. E eu achei isso muito legal também, porque é uma coisa muito diferente. Eles não estavam interessados em fazer mais um filme de super-herói com aquela vibe de super-herói, com aquela aura de super-herói, que fosse algo mais do mesmo, que mostrasse um super-herói que fosse quase imbatível e muito imponente. Não, ele é realmente, ele é humano, ele é vulnerável, ele erra, ele tem uma certa imaturidade ainda com ele. Então isso foi realmente um ponto positivo que o filme também tem. E esse filme, ele é diferente porque eu não senti que ele é um filme de herói, apesar de ele ser. Porque ele parece ser, ele é um filme de thriller, detetive, thriller, noir, que tem a temática Batman. Pra mim é tipo trocado assim. Ele antes de ser um filme do Batman, pra mim ele é um filme temático no sentido de ser de detetive, thriller, investigação. E aí sim, depois vem a questão do Batman. É tipo assim, é como se fosse um filme de detetive patrocinado pelo Batman. Aí tem elementos de Batman ali. É verdade. É verdade. Aí que entra, acho que talvez o primeiro ponto negativo que eu queria dizer. Que eu não sei, na verdade não é um ponto negativo. É que esse filme, ele
Ele é um bom filme, como eu falei, ele tem vários pontos positivos, ele acertou em muita coisa. Mas como o próprio Júnior já falou, ele tem um ritmo, acho que um dos principais problemas dele é o ritmo. O ritmo e a duração do filme. Porque como eles queriam fazer realmente um filme que era primeiramente um filme noir, um filme de detetive, para depois ser um filme do Batman, ele tem um ritmo mais lento. E ele é um filme muito longo, ele tem 3 horas de duração. Então isso é meio complicado quando você está fazendo um filme com essa temática, que é pesado dessa forma. Isso acaba ficando um filme mais cansado mesmo, assim, bem mais cansativo para você ver. E aí entra uma questão muito pessoal minha também, que é porque eu não sou muito fã de filme noir. Então já vem numa coisa mais pessoal, e aí por isso esse filme não foi tão bom como eu estava esperando que ele fosse. Ele é muito bom, mas ele poderia ser melhor. Assim, é até meio difícil de elaborar isso, assim, porque sabe quando você vai pro cinema, que você assiste um filme, que você consegue sair assim muito animado com o que você acabou de ver, mesmo em filmes que são mais pesados, por exemplo, o Coringa, eu senti isso quando eu assisti o Coringa do Todd Phillips. Eu senti muito isso, apesar de ser um filme muito pesado, de ser um filme que claramente ele não é um filme fácil de se digerir, mas eu saí do cinema e eu saí muito animada com ele, com o que eu tinha acabado de ver. E não foi isso que eu senti aqui, com esse filme do The Batman. Eu acho que ficou faltando um pouco disso também, assim. Talvez tenha sido por conta do ritmo, porque é um filme muito inspirado em filmes noir, e aí acabou que não me pegou tanto, sabe? A outra questão que eu acho que, de novo, não é um ponto negativo, é algo que foi bom, mas poderia ter sido melhor. São as coreografias de luta. A meu ver, eles tentam muito deixar as coreografias, isso é um erro que já vem desde a época do Nolan, eles tentam deixar muitas coreografias mais cruas, mais realistas, mais, enfim, como se estivesse realmente vivendo uma coisa da vida real, assim. E eu acho que para um filme que é também, em sua essência, um filme de super-herói, isso também é meio complicado. Eu, pessoalmente, eu gosto de ver coreografias de luta que sejam, tipo, bem elaboradas, que sejam bem legais mesmo, assim, que você brilha os olhos para ver, e eu senti falta de ter mais isso aqui. Novamente, não é porque foi ruim, é porque eu acho que poderia ser melhor, sabe? Então eu acho que são coisas assim, são alguns pontos que eu acho que fica faltando. É como se o filme ele fosse assim, ele chegasse até num certo ponto que tá muito bom, mas ele não consegue passar dali, sabe? E eu tô dizendo isso porque eu já vi algumas pessoas, alguns fãs, que são bem fãs do Batman mesmo, falando na internet que consideraram esse filme uma obra-prima, que ele é uma obra-prima, que ele é maravilhoso, que ele é excepcional. E a meu ver, eu acho que não chega a tanto, sabe? Ele é um bom filme, ele consegue cumprir assim, o papel que ele se propõe, mas ele não, a meu ver, ele não chega a ser uma obra-prima, não. Pronto, desabafou já. Desabafei. Olha, a questão, eu sou bem mais sucinto na questão dos problemas do filme pra mim, né? Eu acho que é inegável, assim, você, mano, menos ou mais, você vai variar. Vocês vão ter pessoas que não se incomodou tanto com o ritmo e tem outras que se incomodaram muito. Mas eu acho que essa questão do ritmo, ela vai ser unânime. Alguém vai falar, nem que tenha se incomodado pouco ou a muito, mas vai incomodar, mano. Porque realmente, eu acho que o ritmo, ele que piora a questão do tempo. Porque a gente tem filmes aí que tem até mais tempo do que esse, ou tempos iguais, e passa, mano. E passa, você não percebe passar tanto tempo. Acho que o problema não é nem o tamanho do filme, é o ritmo dele. Porque
realmente, como é um ritmo lento, pela proposta do filme, porque ele chega lá no recinto, aí o diretor perde muito tempo mostrando a cena do crime, mostrando os detalhes da cena do crime, mostrando os olhares dos policiais em volta do Batman. O Batman, ele é um ser estranho ao meio dele. Você vê que ele não se encaixa, assim, é meio até claustrofóbico, né? Assim, a visão, assim, realmente, mano, tem alguns enquadramentos que mostram que o Batman, ele parece que não cabe ali naquele recinto, sabe? Tem aquela cena que é muito claustrofóbica, que é quando ele acorda cheio de policial em cima dele, tem um que tenta tirar a máscara dele, que dá confusão lá e tudo. Mano, aquela cena ali, mano, dá vontade de você, pra quem tem claustrofobia e tudo assim, vai ficar incomodado com aquela cena, porque realmente é um Batman que parece que ele não deveria estar ali, sabe? Ele não se encaixa, ele é muito esquisito, sabe? E aí o filme ele lida com tudo isso, todos esses elementos, e aí ele perde tempo na contemplação, ele contempla tudo isso e ele gasta tempo desenvolvendo o cenário que faz parte da estrutura narrativa do filme, é o que o filme se propõe, né? Até por Gotham City, até a gente esqueceu de falar, eu concordo com o que muita gente tem falado, de que Gotham é meio com um personagem. Eu acho que ela... Eu não sei se dá pra cravar que é a melhor Gotham, mas, mano, tá top 2, no mínimo ali. Ela é muito, muito boa. Ela é uma Gotham muito mais versátil. Eu não acho que ela realmente parece uma cidade. Ela não é tipo caricata que na do Tim Burton, sabe? Irreal assim. Você realmente sente que pode existir perfeitamente aquela cidade. Eu acho ela muito bem estruturada. E o filme perde muito tempo contemplando Gotham. É um filme que ele realmente, até pela questão de cinema mesmo, fotografia e tudo, eles perdem esse tempo nessa parte técnica, assim, realmente. E aí já dá uma inchada, uma inflada no filme. E aí, por esses motivos, ele já tem uma trama arrastada. Porque a gente vai ver muitos diálogos, muita investigação, muito tempo desenvolvendo o cenário e os personagens no olhar, assim, na fotografia mesmo, na direção de câmera. E aí, não só isso, mas o diretor, o Matt Reeves, ele peca na transição dos plots, porque a gente tem um plot lá, a gente tem alguns plots, né? A gente tem um plot da Selina, né? Da Selina Kyle com ela tá nessa empreitada de descobrir o que aconteceu com a amiga dela, né? E depois de fazer vingança. A gente tem o plot um subplot ali do Gordon, que não é comissário. Eu já ia falar comissário agora porque é força do hábito, mas ele ainda não é comissário. Do Gordon, que é pequeno o subplot dele, né? Que é mais a questão da confiança dele na polícia, né? Ele quer entender até que ponto a polícia está envolvida nisso, a corrupção e tudo. Mas é bem um detalhezinho. Esse plot dele quase passa desapercebido. Mas tá lá. Aí tem o plot que até então é o que mais consome o filme, e seria o principal, que é o do Charada. Aí tem o plot do Falcone, que eu diria que é o segundo vilão do filme. Porque o Pinguim, ele é um capacho do Falcone ainda. O Pinguim, ele não é, vamos dizer, autônomo ainda. Ele vai vir a ser, mas ainda é um capacho do Falcone. E tem um Pinguim também, que é um subplot dentro ali do Falcone. Ele é uma pasta dentro da pasta. É uma subpasta do plot do Falcone. E tem o plot do Batman, né? Esses são, resumidamente, os plots. E aí, a transição entre eles... Tem horas que não é feita muito bem. Tem uma hora que você está acompanhando aqui a tensão do plot do Charada. Acontece um desenvolvimento grande e tudo. E do nada corta para o plot do Falcone. Falcone que vai se mesclar com o do Pinguim, que vai se mesclar com a da Selina. Porque a Selina, né, ela acaba... Quem assistiu sabe, né? Ela é filha do Falcone, que é uma referência ao Longo Dias das Bruxas, que lá também ela descobre que é filha dele. E aí, né? E aí, uma hora vai se conectar. E aí, de repente, mano, tem uma hora que você se pega pensando, porra, beleza, mas e o Charada?
E o Charada? Cadê o Charada? Porque eles conseguem organicamente, assim, é bem orgânico como eles conseguem conectar o Falcone com o Pinguim com a Celina. Mas aí fica faltando o Charada. E o Charada fica meio que solto, sabe? É um cara que é o X da questão, é o cara que tá dando dor de cabeça e terror a cidade inteira e os policiais e o próprio Batman. E de repente eles escanteiam ele assim, de lado. E aí você sente, mano. Tem uma hora que passa tanto tempo sem citar ele que você sente, assim. Aí do nada eles botam... quando você menos espera, eles botam um plot dele matando o Falcone. Porque que ele tá... Aí eles puxam um link safado, que é uma charada, uma parte da charada que ele botou lá sobre a luz, que é o Bosch, porque ele tá exatamente embaixo do poste e tudo. Aí eles tentam fazer esse link, só que pra mim já é tarde demais, porque eles já perderam o ritmo. Eles deram uma quebrada ali, que ficou muito mais arrastado, sabe assim? E a impressão que dá, cara, é que, sabe, tem uma hora que você sente que o filme tá acabando. Tem uma hora que você sente que o filme tá acabando, aí do nada ele continua, sabe? Aí tem uma hora que você tem uma hora até que eu me ajeitei na cadeira pra frente e falei, deve estar acabando. Aí não, aí do nada ele volta, ele continua. Então ele tem muito esse problema de ritmo mesmo, assim. Ele não sabe trabalhar muito bem em algumas horas o plot, a transição, assim, de um pra outro. Fica meio... O filme já é lento, aí fica arrastado, aí você não tem como não sentir, assim, realmente o ritmo. Esse pra mim é o maior defeito do filme, assim, de longe, assim. É o que eu tiraria mais nota, é esse problema de ritmo dele. Não é nem tanto tempo, é o ritmo mesmo, porque ele realmente não trabalhou bem algumas arestas do filme. E é porque assim, eu não acho que seja um defeito, né? Assim, um defeitinho que eu falo é a questão do Alfred. Para mim ele poderia aparecer mais, ter mais destaque. Mas não chega a ser um defeito, porque eu acho que, como eu falei, na questão da atuação, todos para mim foram bem, né? Só o Alfred poderia aparecer mais. Mas eu achei a atuação do Paul Dano como Charada muito over, sabe? Tem uma parte lá quando ele já tá de cara limpa, que ele tá sendo interrogado pelo Batman. Tem até no trailer aí, quando o Batman bate no vidro, assim, ele tá confrontando ele, né? Sem a máscara. Mano, tem uma hora que ele dá uma risada, que ele dá uma atuação, assim, que eu no cinema, eu meio que olhei pros dois lados, assim, sabe? Um pouco de vergonha alheia. Porque tem uma linha tênue entre o creep, aquele cara esquisito, pô, o cara que é esquisito e já te dá um cagaço, né? Um medo. E quando você passa um pouco ali, você beira o ridículo, sabe? Fica uma coisa galhofa. E por um filme que é sério, que se leva muito a sério, que é um filme tenso, com suspense e tudo, isso aí dá uma quebra ruim, sabe? De ritmo. É tipo, é você sair do rock pro forró, sabe? Do nada, você faz uma playlist só de rock, aí do nada um sertanejo perdido lá, um forró. É tipo isso, sai de sintonia, de sintonia muito, oscila muito de sintonia. É engraçado, eu já não senti isso com o Paul Dano, não. Eu senti, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer, mas eu já sinto que ele foi... Em alguns momentos ele tava querendo beirar a caricatura, mas ele não chegou a ser isso, assim, pra mim. Ele não foi, tipo, não foi uma coisa que me incomodou, sabe? Eu acho que ele poderia ter sido melhor, poderia ser melhor, mas ele não chegou a me incomodar também, nesse aspecto. Pois é, porque assim, ele fez um personagem que ele quer te incomodar. Aí ele quer te incomodar com a respiração, que é a primeira coisa que vai te incomodar, assim, é ele respirando em cima do microfone lá.
uma respiração forte, como se ele estivesse ficando sem ar, asfixiado algumas vezes. Chama muita atenção isso, quando ele aparece, é a respiração dele. Ele tá sempre ofegante, assim. Aí, depois, ele vai naquele cara meio psicótico, sabe? Que com asinho de inteligência, né? Assim, de que tá um passo à frente, à sua frente. E depois ele dá aqueles surtozinhos, né? De risada, aquelas risadas assim maníacas. Que eu entendo que tem o Charada, tem algumas versões do Charada que trabalham com isso. Um Charada que tem uma risadinha marcante. Inclusive, no desenho acontece muito de ter esse Charada marcante. O Charada lá do Adam West, lá dos anos 60, ele se confundia muito com o Coringa. Inclusive foi naquele Charada que o Jim Carrey se inspirou. Um Charada bem palhaço, assim, palhação. Só que eu não gosto desse Charada, cara. Eu não gosto, porque esse Charada, ele tenta emular o Coringa, assim, na risada, no aspecto de ser um maníaco. E eu não gosto quando o Charada vai por esse lado. Eu prefiro o Charada, uma pessoa muito mais comedida, muito mais como é o professor Moriarty lá do Sherlock Holmes. E aquele cara que é comedido, que fala pouco, que assim, porque o Charada, ele é um cara que ele gosta de ter controle. O negócio dele é tá no controle. Quando ele não tem um controle, e isso é mostrado até nesse filme, quando ele percebe que o Batman não quer vingança, ele fala, aí ele fala, o que é que você está dizendo? Não sei o que. Aí ele começa a ficar perdido. Se vocês reassistiram aquela cena do interrogatório, tem uma hora que ele fica assim meio fora de controle, porque ele viu que ele não tá, o Batman, ele entendeu o errado, o Batman. Ele tinha entendido uma coisa, o Batman, por conta da vingança, e na verdade o Batman não queria dizer aquilo que ele tinha entendido. Aí, ou seja, ele saiu do controle, né? E ele, por um momento, ele fica meio surtadozinho. Aquilo eu acho legal, legal. Mas, no geral, eu prefiro quando é um Charada que ele é totalmente cínico, assim, comedido, assim, na dele, calmo, sempre com aquelas frases todo pomposo, elegante, tentando aquele ar de superioridade, assim, na dele, sem esses surtozinhos psicóticos, sem essa risada, só na dele, assim, aquele cara que, sabe, Gus Fring do Breaking Bad, que é aquele vilão que ele fala muito, né? A questão não é nem falar pouco, a questão é ser comedido mesmo, a voz mansa, baixa, sempre com um ar intelectual, assim, e aí quando ele perde o controle, ele dá esses picozinhos de surtozinho, sabe? Porque ele é um cara que, além de ele gostar de ter o controle, ele é muito narcisista. Ele talvez seja um dos vilões, se não o vilão mais narcisista do Batman. Porque ele faz questão de ter uma assinatura dele, de você resolver a charada dele. E se você resolve a charada dele, você chega até ele. Ele meio que se auto-sabota, né? É meio com auto-sabotagem que ele faz assim, ó, toma aqui uma charada, porque se você resolve a charada dele, mano, você vence ele. E ele te dá essa possibilidade. Mal comparando, é aquele vilão que faz uma bomba, mas na própria bomba ele bota um dispositivo de desligar a bomba. É tipo esse tipo de vilão, que ele faz um plano maquiavélico, mas ele faz uma falha. É tipo a Estrela da Morte do Star Wars, que tem uma puta falha, sabe? É uma arma mortal mais perigosa do universo Star Wars, mas tem uma puta falha, que é pros mocinhos conseguir ir lá desativar ela. É tipo isso. O Charada pra mim é isso. É um cara que ele se auto-sabota, porque ele é tão narcisista que ele tem isso aí de, ó, sou eu quero o holoforte aqui, ó, toma um rolo de charada, ele acaba se sabotando nessa aí. Então eu acho que eu gosto mais dessa vibe do Charada. Mas como eu falei, eu não tô dizendo que ele é ruim, né? Eu falando aqui parece que ele é um ponto negativo, não é. Só é um acerte. Se eu pudesse fazer um ajuste, que eu acho ele bom, mas ele poderia ser ótimo. Se, na minha opinião, eles fizessem esse acerte, ele deixaria de ser bom para ótimo. Mas
O meu problema é só essa questão do ritmo, porque é o que mais me incomoda. E até que eu falei pra Lia, se a gente pegar... E aí, aliás, eu vou deixar isso pra quando a gente vai fazer na tier list. Eu já achei um site aqui, inclusive. E aí, eu vou deixar pra vocês verem. E aí, vai querer adicionar mais alguma coisa, Lia? Não, eu acho que a gente poderia só botando assim como outro ponto de curiosidade, mais de curiosidade, né? Para quem já viu o filme deve ter percebido que, e você também falou no começo da live, que o Coringa faz uma participação no final do filme, né? E assim, a gente sabe que é o Coringa porque já foi, realmente eles não chegam a falar o nome, mas fica tudo muito subentendido no filme. E o próprio diretor realmente já confirmou que de fato aquele personagem é o Coringa, já confirmou que o Barry Keoghan, que é o ator que faz o Drug dos Eternos, é quem vai fazer o Coringa nessa nova versão também. E assim, tá muito cedo pra gente falar alguma coisa de fato, né, de definitivo dessa nova versão do Coringa. Mas deixando assim como uma primeira impressão, pra mim, pelo menos, eu não gostei muito. Eu espero realmente estar errada. Não, eu espero estar errada. Eu espero que nos próximos filmes, né, que eles vão mostrar a versão de fato completa dele e mais bem desenvolvida e tal, e a gente vai ver isso direitinho. E eu espero estar errada e espero que ele faça uma versão tipo, muito, muito boa e muito legal, porque esse a gente já sabe que é um personagem muito icônico. Mas tem vários motivos, assim, né, pra eu não ter gostado também. Eu acho que já é um vilão que já foi tão explorado, tão colocado ali nesse universo do Batman. Eu acho que o Batman ele é um personagem que tem um universo tão rico de personagens, de vilões e tudo, que dava pra gente dar um tempinho assim no Coringa, sabe? Deixar ele meio de lado por um tempo e dar realmente destaque para outros vilões, para outros personagens que mereciam estar ali presentes também, que mereciam estar... Deixava o Coringa um pouquinho mais na frente. Quem sabe até analisava direitinho a ideia de se fazer um crossover entre esse universo do Batman e aquele Coringa do Todd Phillips. Enfim, eu acho que botar o Coringa agora foi muito cedo. E eu não fiquei com uma boa impressão também. Então, mas como eu falei, eu espero estar errada. Porque o Coringa, ele no filme lá do Nolan, ele também tem um cliffhanger, né, no Begin, só que é só a carta, né? E aí tem uma risada, mas é diferente desse, porque esse mostra sem mostrar, né? Ele mostra a silhueta, você já vê a composição da voz, né? Vê o cabelo um pouco bagunçado lá, né? E vê a risada lá. A risada, ela tá até ok, assim. Tá até bacana, assim, mas assim, nada demais, é esquecível, sabe? Mas eu acho que isso vai... Você tem que ver também que em que altura do campeonato foi aquela cena, assim, tipo, como foi, sabe, os bastidores daquela cena. Ele chegou lá, mano, ele não deve ter tido muito tempo, sabe, de estudar o personagem, de trabalhar, porque não era o filme dele, sabe. Então, eu acho que foi assim, meio que nas pressas, né, teve pouco tempo de desenvolvimento aquele Coringa. Eu acho que dá pra relevar ali. Não, com certeza. Eu tô mais do que disposta a dar uma chance pro ator e ver o que vai vir aí pela frente, porque, né, como uma exceção, o Coringa é um personagem que sempre dá muita riqueza pro ator trabalhar, né? Pois é. Então, assim, de mais de detalhes... O Coringa, você falou no Coringa, né? Naqueles primeiros vilões que ele aparece batendo, que é a entrada mesmo, a primeira aparição do Batman, eles são como se fossem seguidores do Coringa, né? Como se fosse uma gangue, seguidores do Coringa, porque eles estão
Um tá com a maquiagem igual a do Coringa do Dark Knight, né? Com aquela boca, aquela maquiagem por fazer que você faz na doida, só com a mão assim. O menino lá que tá com metade do coisa, né? Metade da maquiagem por um lado e sem o outro, né? Que algumas pessoas acharam que era referência a duas caras, né? Na verdade aquilo ali é só um simbolismo tanto que o moleque hesita, né? Porque ele tá entrando naquela facção ali e ele não tem certeza se quer fazer parte daquilo, ele tá dividido. Então é só uma metáfora mesmo, assim. Metáfora visual. Mas, e aí, o Coringa tá preso significa que alguém prendeu ele, né? E ele não entrou lá sozinho, né? E aí você se pergunta, tipo, já teve o embate dele? Como é que ele foi parar ali, na prisão? Quem foi que colocou ele? Foi o Batman? Ele já era o Coringa ou ele vai se tornar o Coringa? Será que ele já é o Coringa? Sabe? O Joker mesmo, assim, será? Ou será que ele é um cara que tá na transição? Então tem isso também. Talvez ele não seja o Coringa ainda. Talvez isso seja abordado também na série, né? No spin-off do Arkham. Porque eu acho que se ele fosse o Coringa, eu duvido muito que ninguém fizesse feito menção. Porque, cara, o Coringa é o vilão que norteia ali Gotham. Quando ele aparece, ele não é mais esquecido, não. De uma vez que o Coringa aparece, ele é lembrado pra sempre, mano. Ele é um cara que... Ele é o grande vilão do Batman. É o grande vilão dos quadrinhos, até incluindo Marvel e tudo. O Coringa é o vilão, assim. Então, tipo, eu duvido muito que não tivesse nenhuma menção a ele. Nossa, aquele palhaço ali. Aquele palhaço assassino, não sei o quê. Então eu acho que ele não teve essa passagem. Ele não se tornou o Coringa ainda. Eu acho que ele vai se tornar. E aí a gente vai ter uma origem do Coringa que a gente teve lá com Jack Nicholson, né? Que foi inspirado na Piada Mortal lá, o Capuz Vermelho. Que é cair no tanque lá de coisa. Foi assim, teve uma autoria do menino, né? Do Tim Burton. Mas ele bebe dessa fonte do Piada Mortal. Porque o Piada Mortal, quando ele surgiu, né? O próprio Tim Burton, eu tenho aqui como provar, porque eu tenho a edição americana oficial da Piada Mortal, capa dura e tudo, e tem uma menção do Tim Burton. O Tim Burton escreveu que ficou impressionado, que marcou mesmo, assim, que tipo, ele adorou o Piada Mortal. Então ele incorporou aquilo realmente no filme dele, do Batman. Parte daquilo, né? Não tudo. Então, tem esse parâmetro do Coringa. Uma coisa que eu achei curiosa é que eu não esperava que a Mulher Gato não fosse ter máscara, né? Ela tem aquele gorro lá, que é um gorro de gatuno, né? Que é só para esconder um pouquinho a identidade na hora do furto. Que fica até com as orelhinhas de gato, assim, um semblante. Mas ela só tem isso e o capacete de moto. Ela não tem uma máscara. Eu achei que ela teria, até fiquei surpreso, assim, que eu jurava que ela ia ter uma máscara. Mas ela não tem, não. Só tem aquele gorrozinho de ladrão, assim. Eu fico me perguntando se na sequência ela não vai, talvez, assumir essa persona de Mulher Gato. Porque você pode perceber que em nenhum momento durante esse filme eles se referem a ela como Mulher Gato, né? Então eu acho que talvez ela não tenha assumido essa persona ainda. E eu fiquei me perguntando se na sequência ela não vai assumir de fato. Pois é, eu acho uma coisa da Michelle Pfeiffer, lá da Mulher Gato dela, que eu acho legal, é que ela usa umas unhas postiças, assim, que fere, né? Que inclusive ela até encrava na armadura do Batman lá, do Batman Retorno, e ela realmente usa as unhas. Essa daqui usa, né? Ela fere o Falcone até com as unhas mesmo dela, né? Até referência aos quadrinhos também. Só que assim, eu acho legal o conceito da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, porque é uma roupa que ela costura à mão. Ela vai lá, costura na máquina. Aí ela pega as unhas dela que ela bota, que rasga assim, são armas que ela acrescentou no uniforme. Então eu acho legal esse conceito dela.
Que é um conceito antigo, assim, né? Década de 90 e acho legal até hoje. E aí o Charada também, ele botou realmente um figurino mais questão de thriller mesmo, né? De serial killer, assim, ele... E com um tom verde, né? Porque é inerente a ele. Mas ele também não tem a questão de usar um terno, de uma bengala. Bengala era muito... Né, quase toda a coisa do Charada ele tem uma bengalinha. Aí, quando ele aparece de cara limpa, mano, ele é só um civil, né? Assim, tipo, não tem nada demais. Né? Achei curioso, assim, as caracterizações dos personagens aqui, né? E aí, acho que de detalhes assim que a gente pode elencar, só tem o que mais? O Pinguim ainda não é o Pinguim, né? É o Oz, né? O Oswald Cobblepot. Acho que eles não eles tem alguma coisa que ele fala, né? O Pinguim, que quando ele tá com aquele negócio do La Rata, aí ele fica tentando, será que a rata é o Falcão do Falcone? Aí é o Pinguim, mas acho que é o Pinguim era... Eu não lembro porque é que ele faz referência ao Pinguim. Mas tem a ver com essa charada mesmo do ratalada que eles fazem, né? Que seria um rato com asas. Mas a gente entende que nesse universo o Pinguim já é conhecido como o Pinguim mesmo. Só que não é algo tão falado dentro do filme isso. Ele também ele ainda tem a boate lá que vai se tornar a boate do Pinguim, que vai ser o point dele, que é o Ice alguma coisa, esqueci o nome, que é referência, né, ao Pinguim que vive no Ártico e tudo. Então ali é meio que o point do Pinguim, vai se tornar aquela boate lá que é comandado pelo Falcone. O Falcone ficou fora, né? O Pinguim deve voltar no próximo filme. Eu acho que ele não vai ser o principal vilão, mas vai estar norteando ainda no próximo filme. Eu espero. E agora o Charada é que eu fiquei na dúvida, porque como ele teve uma conversa com o Coringa, ficou na dúvida, será que o Coringa vai escapar dali e vai levar ele com ele? Ou será que o Charada vai ser só aquele cara que o Batman vai atrás dele só pra colher informação sobre o Coringa? Porque eles estão em celas vizinhas. E pelo que a gente vê ali, eles se deram bem, né? Eles riram juntos ali. Aí talvez eles troquem informação e talvez apareça alguma cena. Tô imaginando aqui o cena. Porque eu acho que ele... Mano, se você vai trabalhar o Coringa, você meio que não vai botar mais tantos vilões. Eu acho que o Coringa geralmente ele é o cara. Ele rouba, né? Ele pede mais espaço. O Coringa é um personagem que ele não precisa de coadjuvantes com ele. Se ele for feito do jeito certo, ele é mais do suficiente para a trama. Então eu acho que o Pinguim ele vai ser pontual. Ele não vai ser um plot. Acho que ele vai seguir essa premissa desse filme, só que agora como chefão de máfia. E o Charada eu acho que ele vai ser só um cara do asilo Arkham que o Batman vai colher informação. Não vai voltar a ser um vilão ao Batman ter que se preocupar, não. Acho que vai ser só o Coringa mesmo. E a Mulher Gato, acho que ela deve voltar. No final ela vai embora, né? Ela deve voltar pra cidade. Aí talvez como Mulher Gato, talvez o Batman até ache ela, né? Esbarre com ela roubando alguma coisa. Mas eu acho que se for ser o Coringa mesmo, vai ser só ele mesmo. Aí vão ter outros personagens norteando ali, mas... E a Mulher Gato até me chamou a atenção que ela não foi tão gatuna, né? Não roubou. Achei que ia ter mais cena dela roubando as coisas, assim. Teve um aqui e acolá, mas nem tanto, né? Aí, Aí é a mensagem do filme, né? Que o filme fala de vingança. Começa com ele, eu sou a vingança e tudo. E aí quando ele vê os vilões, né? Tomando pra si essa narrativa deles também. Que todo mundo ali quer vingança de algum jeito. No caso, o Oswald, ele quer... Oswald não, o Charada, ele quer vingança
pela falta de oportunidade, né, e pelo sofrimento que ele teve, ele e outras pessoas que ele julga ser como ele, que não precisavam ter se não fossem os corruptos de Gotham, né? Então tem aquela questão de que ninguém pode falar, então eles amordaçam geralmente a boca dos caras, né? Porque da boca só sai mentiras. Então ele sempre tá julgando o cara com mentiroso, você é mentiroso, você é um câncer, você é... Então ele tá vingando também. Ele tá fazendo a sua própria vingança. O Batman tá fazendo a sua vingança, ele tá fazendo vingança. No final tava todo mundo se vingando. A própria Selina, ela quer o quê? Vingança. Pelo que aconteceu com a amiga dela. Então é um filme que é vingança. Só que cada um quer a sua própria. E o Batman percebe que isso não vai unir Gotham. Vingança, cada um tem a sua vingança. Ele tava mais... e quando ele tem essa conversa com o Charada, ele percebe que ele estava mais inflando os vilões do que inflando o povo, né? Ele estava mais servindo de inspiração para os vilões, né? O Charada meio que usou o Batman como ferramenta para os fins dele, por conta dessa questão que o Batman estava cego pela vingança, do que com as pessoas. Tanto que quando ele estende a mão lá, as pessoas ficam com medo, assim, né? Porque ele é tão agressivo, tão... né, tão incisivo assim, que a galera fica na dúvida se ele é herói ou vilão, Batman também. Até que o meninozinho aceita a mão dele, aí é o efeito manada, né? O primeiro aceita, os outros vão aceitando. Aí tem aquela cena bonita, como a Lia falou, que é a escuridão lá, ele com um sinalizador vermelho, e ele como se fosse uma flecha, né? Como se fosse a luz no fim do túnel, e a galera seguindo ele. Aí vem muito esse semblante, ele vem a narração depois no final, que ele não tem que ser a vingança, ele tem que ser a esperança, né? Ele tem que servir de esperança e não vingança. Então, a gente espera, né, que o Bruce Wayne dele, ele vai dar um sentido pro Bruce Wayne, porque ele é o tipo de personagem que você sente que se ele pudesse, ele excluía o Bruce Wayne da jogada, ele seria full time Batman, porque no final das contas, ele é o Batman, ele é aquilo. Bruce Wayne é que é a máscara, né? E até o próprio Charada fala isso. E eu acho que ele, no próximo filme, ele entendendo isso, que ele precisa ser mais pra Gotham, ele vai dar uma funcionalidade pro Bruce, vai dar mais respaldo e mais ouvidos ao Alfred. Ele vai ser mais sociável, porque ele precisa ser, como o Bruce, ele pode entrar em lugares que o Batman só entra à força. Então ele, como Bruce, ele pode ouvir e colher informações que ele pode usar como Batman. Então ele vai entender isso, que o Bruce ele tem que fazer parte da equação. Ele não pode abrir mão da questão do Bruce, não só pelo legado que o pai dele queria também para a cidade, porque ele, como um Wayne, com toda a herança, e não só na parte do dinheiro, mas na parte da empresa e do legado que o pai dele deixou, que o pai dele era um filantropo, né? Também, ele também ajudava, tinha várias contribuições na sociedade, tudo, várias caridades que o pai dele fazia. Além de ter que continuar esse legado da família, ele pode usar o Bruce Wayne a benefício próprio, né? Para dar uma festa de gala e de repente saber quem são os corruptos, né? E até se infiltrar. Então ele vai... Eu espero, né? Se o Matt Reeves for esperto, como eu acho que ele deve ser, ele é um bom diretor, eu acho que ele vai ir por esse caminho aí. E aí, quer acrescentar alguma coisa? A gente pode ir para a tier list. Eu acho que a gente já pode ir para a tier list. Tá, então eu vou botar aqui na tela. Vai assim mesmo. Então, vamos lá. A gente faz a gente depois aqui, a gente deixa o Batman vs Superman por último. Aí a gente encaixa ele depois. Eu tiro um print aqui e boto aqui. A gente faz depois. Aí vamos lá, o Batman do Tim Burton, de 89. Tu acha que é ruim, bom? Ou tá no top 3? Eu acho que é bom. Bom? Beleza. Primeiro a gente bota ele aqui. O Batman Eternamente.
Tu acha bom ou ruim? Eu acho ruim. Tu acha ruim? Eu já acho bom. Ah, Por que tu acha ruim? eu acho que não é um filme que envelheceu tão bem como a gente pensa que envelheceu, não, sabe? Eu acho que é um filme que tem vários problemas. Tem problema de ritmo também, do próprio personagem. Não acho que foi um filme que envelheceu tão bem, não. Eu gosto dele. Eu acho ele pior do que o primeiro, mas eu tem alguns conceitos que ele pra mim tá aqui no meio termo. Mas vamos lá. Esse aqui não precisa dizer, né? Nem esse aqui. Depois a gente organiza a ordem. Aí vamos aqui. Esse aqui é bom, né? O Begins. Esse aqui vai estar no top 3. Vou deixar lá. Aí o Dark Knight Rises aqui. E esse aqui. Aí a gente vai organizar agora. Vamos lá começar com os ruins. Desses 3 aqui, qual é o pior? Pra mim é o Batman e Robin. Pra mim é o Batman e Robin também. Então ele fica aqui. Ele seria com 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se for o Batman Superman. Então ele fica em 9º. Ele fica em último lugar. Aí antes dele seria esse aqui mesmo, né? O Batman Eternamente, né? Batman Forever. Sim. E aí o Batman é o Batman Retorno aqui. Beleza, então ficaria em 7º, 8º e 9º, respectivamente. O 7º é da esquerda para a direita, 7, 8, 9. Beleza. Aí do bom aqui. Quem desses aqui merece estar no top 3 junto com o Dark Knight? Pra mim o The Batman merece. Pra mim Lembrando que tem o Batman vs Superman aqui, que apesar de não estar aqui, a gente... pra mim o The Batman merece. E o Begins merece também. E o Begins também? Aí beleza. Aí aqui dos bons. O Rises fica na frente do primeiro Batman ou fica assim? Cara, pois é. Eu acho 2 filmes tão diferentes que eu acho difícil de comparar. Mas eu acho que até por uma questão de gosto pessoal, a parte técnica mesmo, de uma forma geral, o Dark Knight Rises ele tem um saldo mais positivo do que o Batman de 89. Então ele ficaria na frente. Eu tenho muito problema com o Rise, mas beleza. Eu tenho alguns problemas com ele também, mas eu acho que de uma forma geral ele tem um saldo mais positivo. Beleza, mas eu acho que para ficar melhor, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou salvar, vou fazer um download da imagem. Peraí. Aqui. Copiar a imagem. Aí, porque eu quero fazer uma brincadeira, porque tá muito fácil aqui. Quero tumultuar aqui, senão fica sem graça. Então, deixa eu botar aqui para vocês verem também. Aqui mesmo. Vou botar para vocês verem. Nossa. Peraí. Então, é isso aqui. Aqui. Pronto. Pronto. Agora vocês estão vendo. Tá vendo aí o PowerPoint, né? Deixa eu só ajeitar aqui.
Deixa eu ajeitar aqui. Tô vendo o PowerPoint aí. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Batman. Eu vou pegar o Batman vs Superman. Vou botar aqui imagem. Pega aqui o Batman vs Superman. Jogar aqui. Muito aqui, ó. Batman vs Superman. Vou pegar o Joker. Cadê o Joker? E vou pegar também a Liga da Justiça Snyder Cut. Mesmo que tenha outros personagens, vou botar ele. Vai ser todos os live actions feitos até agora. Que tenha Batman. Que tenha Batman, ou seja, contemple parte do universo dele ou não. E a Liga da Justiça Snyder Cut. Oh meu Deus. É Snyder Cut. Aqui, cadê? Vamos lá. Eita, agora pegou tudo. Peraí. Pronto. Aí vamos lá. O Batman vs Superman. Pra ti, ele entraria onde? Então, eu não sou fã do Batman vs Superman. Mas pega a versão do Snyder Cut, que ele também, tu lembra, né? Que tem a versão lá que aparece o Clark Kent entrevistando as pessoas, você entende mais o conflito deles dois. Não é a versão do cinema, é a versão depois de DVD. Só que mesmo assim eu acho que é um filme que ainda tem um saldo mais negativo do que positivo. Mesmo a versão estendida, que explica melhor algumas coisas, eu acho que é um filme que... Então tu acha que ele é ruim? Colocaria ele na lista de filmes ruins. Ah, pra mim ele não chega a ser ruim assim. Nesse nível desses aqui, não. Eu acho que pra mim ele seria bom, mas ele seria aqui, ó. Ficaria atrás do Batman de 89. Ele seria tipo um meio termo, né? Pra ti. Pra mim ele já é ruim, assim. Já não consigo... Não, porque eu não consigo botar ele na mesma categoria desses outros aqui. Tá muito abaixo, assim, essas aí. Ele seria no meio termo, né? Porque, mano, esses dois Batman do Joel Schumacher aqui, eles desafiam o filme enquanto cinema, assim, sabe? Não tem nada que se salve, assim. Não tem como botar... E esse outro realmente envelheceu mal. Pra mim, em questão de atuação, em tudo, aspectos técnicos, o Batman e Superman é melhor do que eles três aqui. Então eu não consigo botar ele na... Botaria ele aqui. Agora, o Coringa. Não, Coringa... Vamos para o Snyder Cut, porque o Coringa é mais... O Snyder Cut. Tu acha que ele fica em que coisa? Então, o Snyder Cut, ele ficaria à frente do Dark Knight Rises. Aqui. Ele seria o... ele seria... Aqui, né? Aqui ele seria o quarto lugar, né? Não considerando o Coringa ainda, ele seria o quarto lugar aqui. Ele fica à frente dele. Ele é muito bom. Pronto. E aí, o Coringa, ele entraria no top 3? Com certeza. Mas ele entraria no lugar de quem? Só pode ter 3 ali. Quem desceria? Então, difícil, né? Eu acho que ele entraria no lugar do Begins. Já que só pode ter 3, né? Eu acho que ele entraria no lugar do Begins. E eu acho que ele fica à frente do The Batman ainda. Do The Batman. Eu acho que ele ficaria em segundo lugar. Então, peraí.
Então o Begins, e tu achou o Begins melhor ou pior do que o Snyder Cut? Eu acho melhor. Melhor que o Snyder Cut? Então, Eu acho que nessa ordem, do jeito que ele tá aí, ficaria o The Dark Knight, o Coringa e o The Batman no top 3. Depois viria o Begins, o Snyder Cut e o restante dos filmes na ordem que ele tá aí. peraí. Deixa eu tirar esse aqui. Aí a gente bota esse aqui que eu fiz. Bota pra trás. Aí a gente bota. O Snyder Cut ficaria aqui, né? Aí ele ficaria aqui. E o Coringa ficaria entre eles dois. Então ficaria. Que é. Aí ficaria. É. Deixa eu botar aqui, ó. Acho que amarelo dá um contraste bom. Ficaria em primeiro ele aqui. Esse aqui. Ficaria o Coringa, top 2. E o The Batman 3. Ficaria 1, 2, 3. Aí 4 seria o Begins. 5, quinto lugar o Snyder Cut. Sexto o Rises, Dark Knight Rises. Sétimo o o Batman de 89 do Tim Burton. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí sétimo o Batman, né, Tim Burton. Oitavo Batman vs Superman. Nono Returns. Depois vinha o Forever e o Batman e Robin como pior, né? Isso. E tu acha o Coringa pior do que o Dark Knight? Acho que sim, de uma forma geral. É porque às vezes é um pouco difícil comparar os filmes, porque são filmes que têm propostas muito diferentes e que são feitos de forma muito diferente, assim. Mas eu acho que de uma forma geral ele fica um pouco atrás. Assim, porque tu gosta. Qual Coringa tu gosta mais? Tu gosta mais do Leder, né? Eu gosto mais do Coringa do Heath Ledger. Eu acho que ele é um Coringa que consegue impactar mais, assim. Eu já gosto mais do Joaquin Phoenix. Mas mas aí são filmes diferentes. Um é estudo de personagem, né? E o outro é um filme de herói mesmo. Então é isso. Então, nada mais a acrescentar? Vai acrescentar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. Obrigado por nos seguir, Eduardo Crawford. Mano, então é isso. Então valeu aí, pessoal que acompanhou. Eu vi que teve uma hora que deu umas 8 pessoas assistindo. Galera caladinha. Assistam. Quem gosta de Batman pode assistir. Só tem esse problema, como a gente fala, do ritmo. Acho que inevitavelmente você vai se sentir mais ou menos. Mas quem gosta, vale muito a pena assistir, cara. E até quem não gosta, mas gosta de filme mais sério, com a pegada assim de investigação, thriller, né? Como é Seven, como é aquele... Como é o nome daquele outro filme que tem um plot twist? É do Jake Gyllenhaal e do Hugh Jackman. É deles dois? Os Suspeitos. Tem essa... Não tem um plot twist, né? Ele realmente... Esse filme, ele não tem um grande finale, assim. Ele não tem uma coisa que vai explodir sua cabeça. Ele realmente
talvez tenha faltado, né? Esse último elemento que, nossa senhora, olha isso, sabe? Ele não tem esse plot twist, assim, pum. Talvez seria, o plot twist, assim, seria a Selina Kyle falar que ela é filha do Falcone, assim. Mas não, nenhum filme traça isso como um grande evento, né? Como um grande acontecimento e, tipo, não impacta tanto, assim. Ele não tem esse... Mas, mesmo assim, ele segue essa vibe, assim, de investigação, de quem é o charada, qual é a próxima vítima... o que é que significa isso? Então, pra quem gosta desse tipo de filme, vai agradar. Agora sim, realmente ele não é filme pra qualquer um. Ele não é pra todo mundo. O Batman, ele realmente ele segue nessa vibe de ser um herói pra público adulto, pra um público mais sério, pra um público mais reduzido, né? Ele é diferente do Homem-Aranha. Ele realmente, desde do Nolan, o Batman, ele traçou essa linha, que ele é um herói mais cult, mais voltado ao público adulto, né? Alô? Oi, tô aqui. Ele é um herói. Eu até tava vendo essa discussão recentemente, que alguém trouxe de volta a ideia de que eles queriam ver de novo um herói, um Batman mais brega, um Batman mais divertido, mais leve, mais estilo naquela pegada do Adam West, né? O Batman mais leve dos anos 60. que a gente teve foi o da Liga da Justiça, que tinha muita piadinha, né? Só que ele ainda era um Batman sério, né? Mas ele era sério dentro de um contexto leve em certas situações, assim. Mas eu realmente acho que... Mas ele solta piada, tipo aquela piadinha do... Qual o seu superpoder? Ele, I'm rich. Ele fala, eu sou rico, sabe? Pois é. E que você percebe que não combina tanto, né? Com aquele personagem. Tanto é que a gente parece que é um Batman que foi pra terapia, que tava... Mas é porque eu acho que... Eu até acho que vai ser legal assim. Eles deixarem o Batman mais leve quando ele realmente estiver na liga. Porque na liga ele vai ter que lidar com o Aquaman, o Flash, que é piadista, e o Hal Jordan, que também ele é sarcástico. Eles não introduziram ainda o Lanterna Verde, mas o Hal Jordan geralmente... E aí é por isso que a escolha foi no Ryan Reynolds. Não foi à toa que ele foi escolhido, porque realmente o Hal Jordan, assim, o mais recente, assim, ele tem essa veia cômica. Então por isso que eles foram atrás de um herói de ação, um ator de ação que tem essa veia cômica. Então provavelmente eles vão escolher nessa linha. Então o Hal Jordan, ele deve também ter um tom mais... A não ser que eles vão pro Jon Stewart, que é o outro Lanterna, né? É o Lanterna Verde e Negro lá, né? O primeiro. Então ele já é mais sério. Então, assim, eu já não gosto da ideia de ter um Batman leve, não. Eu não gosto, nem dentro da Liga da Justiça. Se você assistir algumas animações, assim, tu que já viu, conhece bem mais a fundo a história do Batman, tu vai saber falar disso até melhor do que eu. Mas, pelo que eu já vi, assim, eu gosto muito da versão do Batman das animações, porque eu acho que até o alívio cômico que vem direcionado ao Batman não parte exatamente dele, parte mais da interação que ele tem com outros personagens que são mais leves e que acaba surgindo esse contraste entre essa persona muito séria dele. Muito séria, né? Que intimida, que é muito imponente, com os outros personagens que são bem mais leves e bem mais... O Flash, ele tira muita onda nas animações com o Batman ser... O Flash fica falando e o Batman fica assim, com a capa fechada, com aquela cara... E na animação Sim. ainda é mais acentuado isso, porque você não vê nem o olho dele, porque na animação o Batman usa aquela máscara que o olho é branco, como fosse Deadpool, Homem-Aranha. Aí você vê menos expressão nele ainda, ele fica lá sério,
E o Flash morrendo de rir com a própria piada, olhando pra ele, aí chega murcha, assim, que... Porra, você não ri, não? Fica meio... Exatamente. Eu sinto falta... eu acho que eles ainda não acertaram esse tom, assim, do Batman nesse sentido. Eu acho que quando eles fizeram o filme da Liga da Justiça, aquela versão do Joss Whedon, eles erraram muito nesse aspecto, porque eles queriam fazer algo mais leve e trouxeram isso pro Batman e ficou, sinceramente, a meu ver, ficou como um peixe fora d'água, né? Ficou uma coisa que não combina com aquele personagem. Então, assim, eu acho que essa ideia de trazer realmente um Batman mais leve, mais brega, não é algo que... O Batman, ele realmente tem que ficar nessa pegada de ser um personagem para um público mais adulto, mais sério. E se eles quiserem fazer algo de alívio cômico, tem que ser nessa vibe, de mostrar o contraste. Tem que ser algo que surge desse contraste dele, da versão depressiva, séria dele, com os outros personagens. Mas vamos ver, porque eu acho que... Eu não sei se eles estão pensando em Liga da Justiça agora, né? Pois é. Porque não tem nenhum Superman ainda. Oficial, né? Então, vamos ver como é que as coisas vão ficar, né? Então é isso. Então a gente se despede aí. Valeu porque acompanhou a live. Amanhã tem mais live de outras coisas, né? E é isso. Se despeça aí do nosso público aí. Então tá certo. Obrigada, pessoal, por ter assistido a live. E aí ficamos por aqui. Valeu, grande abraço, valeu. Fui.